Você já reparou como algumas pessoas parecem inabaláveis, como se nada realmente conseguisse atingui-las por dentro? Você pode até achar que elas nasceram assim frias, desapegadas, indiferentes. Mas e se eu te dissesse que isso não é frieza? Que essa imunidade emocional não é ausência de sentimento, mas presença de clareza? Antes de continuar, responde aqui nos comentários. Qual tipo de ataque emocional mais te abala menos críticas? Rejeição, desprezo, comparações? Só de responder com honestidade, você já começa a se libertar. Agora, escuta. Que os antigos estoicos carregavam. Um segredo que não te faz menos humano, mas mais dono de si. E esse segredo não está em bloquear o mundo, mas em construir um mundo interior que ninguém consegue invadir. Você foi ensinado desde pequeno que precisa se defender, que precisa argumentar, provar, vencer, mas ninguém te ensinou a ficar em silêncio com dignidade. Ninguém te ensinou que a maior força não está em revidar, mas em permanecer inteiro. O ataque emocional só encontra morada dentro de você se houver um vazio esperando ser preenchido por ele. Críticas só machucam onde existe insegurança. Rejeições só doem onde ainda há carência. E é aí que o estoicismo entra, não como uma armadura, mas como uma fundação. Marco Aurélio dizia que o que te fere não é o que acontece, mas a tua opinião sobre o que acontece. E isso muda tudo. Porque se o que te machuca é o julgamento que você faz, então a cura está em mudar o julgamento, não a situação. Olha para dentro. Quando alguém te critica, o que você acredita sobre si mesmo naquele momento? Quando alguém te rejeita, que voz você ouve dizendo que você não é suficiente? O ataque não vem de fora, ele apenas revela o que ainda está vulnerável dentro de você. A sua verdadeira força não está em controlar o que os outros dizem, fazem, mas em escolher o que isso significa para você. Existe uma liberdade em não reagir, em não correr atrás de explicação, em não precisar se justificar. Essa liberdade é como estar no meio de uma tempestade e perceber que ela não te molha mais, porque você aprendeu a andar por dentro. Você não precisa vencer todos os combates verbais, você precisa vencer a si mesmo no silêncio. Não se trata de passividade, mas de firmeza. Não se trata de tolerar desrespeito, mas de não dar à ofensa o poder de definir quem você é. É preciso entender que todo ataque emocional é, no fundo, uma provocação pedindo que você esqueça quem você é. O insulto é um convite para o ego break. A rejeição é um teste para ver se você ainda se abandona por dentro. E a comparação é uma armadilha que te tira da tua própria jornada. Só que o estoico observa tudo isso com calma. Ele respira antes de reagir. Ele vê a intenção por trás das palavras alheias e decide não embarcar na guerra do outro. Porque ele já entendeu que quem tenta te ferir, está ferido. E que quem tenta te diminuir está, na verdade, implorando por algum senso de controle. Essa calma não é natural. Ela é treinada. Ela é forjada no fogo das experiências e na prática diária de voltar para si mesmo. Quando você começa a enxergar cada provocação como uma oportunidade de fortalecimento, o jogo muda. A dor que antes te quebrava começa a te lapidar. O desconforto que antes te desequilibrava começa a te ensinar. E você deixa de ser reativo para se tornar seletivo. Você escolhe o que merece sua energia. Você escolhe o que ainda te afeta. E o que não te afeta mais desaparece como poeira levada pelo vento. Esse é o começo de uma jornada de autodomínio. Não é sobre virar pedra, é sobre se tornar um rio por dentro. Flexível, profundo, constante. Nada mais te interrompe por completo. Nada mais te define. Você começa a ouvir insultos como quem escuta um eco distante, e quando alguém tenta te atingir, você apenas se lembra de quem é. Porque agora, no lugar do vazio que antes gritava, existe presença, existe, consciência. E onde há consciência, não há espaço para feridas antigas continuarem abertas. Você já começou a se curar, e mal sabe o quão longe isso pode te levar. Você passou a vida tentando agradar, tentando ser aceito, tentando provar que é bom o suficiente. Mas a cada tentativa, algo dentro de você se partiu um pouco mais. Porque quanto mais você se molda para caber no mundo dos outros, mais você se distancia de si mesmo. E é nesse exato espaço que os ataques emocionais ganham força. Quando você não sabe exatamente quem é, qualquer opinião alheia vira verdade. Qualquer crítica se transforma em sentença
Qualquer silêncio do outro vira rejeição. Mas o estoicismo te convida a outro caminho. Um caminho mais silencioso, mais firme, mais seu. Epicteto nos lembra que as coisas que nos afetam estão ligadas ao que escolhemos acreditar. Isso significa que você não está em guerra com as pessoas. Está em guerra com as suas interpretações. Quando alguém te desrespeita, o que realmente dói não é o que foi dito, mas o que você acredita que aquilo significa sobre você. Mas e se não significasse nada? E se você pudesse observar as palavras como nuvens passando no céu? Nuvens que vêm, se formam, provocam sombras, mas passam. Você não precisa construir casa na sombra dos outros. Essa é uma das maiores libertações estoicas. Saber que a sua paz interior não precisa mais ser sequestrada pelo comportamento alheio. Você não controla os outros, mas pode aprender a não ser controlado por eles. Isso exige treino, consciência e, acima de tudo, coragem. Coragem de encarar sua própria fragilidade, não para escândala, mas para fortalecê-la. A crítica dói sim, mas o que dói mais é você se criticar junto com o outro. A rejeição machuca? Claro. Mas o que machuca mesmo é quando você também se abandona. O inimigo real não está fora, está dentro. E é esse inimigo que o estoico aprende a vencer. Imagine que cada ataque emocional é como uma flecha lançada contra você. O mundo moderno te ensinou a tentar pegar essas flechas no ar, se defender, rebater, argumentar, mas o estoicismo te ensina outra coisa. Ele te ensina a se tornar vazio para a flecha, não no sentido de não sentir, mas no sentido de não oferecer. Resistência onde não há necessidade. A flecha atravessa porque não encontra oposição e por isso não te fere. Você não está mais tentando provar nada. Você não está mais tentando vencer ninguém. Você está ocupado demais sendo fiel a si mesmo. A verdadeira imunidade emocional não é rigidez, é flexibilidade. E saiba que as palavras dos outros dizem mais sobre eles do que sobre você. Que o comportamento alheio reflete a dor, o medo, as frustrações deles, e não o seu valor. E mesmo que tentem te convencer do contrário, você agora sabe onde pisa. Foca, agora sabe o que carrega. O estoico não se deixa levar pelo caos externo, porque aprendeu a habitar um centro interno de lucidez. Ele não reage no impulso. Ele observa, entende e escolhe com calma, porque ele sabe que cada resposta sua constrói ou destrói a própria paz. Quando você para de buscar validação externa, os ataques perdem força. Quando você reconhece seu próprio valor, o silêncio do outro deixa de ser barulho. E quando você se conecta com algo maior que o próprio ego, seja a natureza, a razão ou o momento presente, você percebe que nenhuma tempestade de fora pode apagar o fogo que você acendeu por dentro. Esse é o começo de um novo tipo de liberdade. Uma liberdade que não depende dos outros, que não negocia com aplausos, que não se desespera por atenção. Uma liberdade que nasce quando você entende que a maior vitória é não precisar mais vencer ninguém, apenas permanecer. Você já parou para pensar por que certas palavras te atravessam como flechas, enquanto outras escorregam como se nunca tivessem sido ditas? Porque às vezes uma simples crítica de alguém que você mal conhece tem o poder de desestabilizar seu dia inteiro. A resposta não está na força das palavras, mas no espaço que você dá a elas dentro de si. O problema não é o ataque, é o quanto você ainda acredita que precisa da aprovação para se sentir válido. O quanto você ainda se mede pelos olhos dos outros. E o quanto você esquece dos 10, que existe uma força em você que não depende de ninguém para existir. Os estoicos sabiam disso. Eles treinavam diariamente para não serem dominados pelas emoções alheias, pelas oscilações da opinião pública, pelas armadilhas da vaidade. Não porque eram frios ou insensíveis, mas porque entenderam uma coisa que poucos entendem. Ninguém pode te ofender de verdade se você não estiver disposto a se sentir ofendido. Isso não é arrogância, é clareza. É saber que você não precisa responder a tudo, provar tudo, justificar tudo. Que às vezes o silêncio é a resposta mais poderosa. Que às vezes a sua ausência é a presença mais firme que você pode oferecer. Existe um tipo de dignidade que só nasce quando você para de lutar contra tudo o que dizem sobre você. Quando você simplesmente olha, respira e segue. Isso é força, isso é presença, isso é domínio próprio. E talvez você nunca tenha experimentado isso porque passou a vida acreditando que precisava se posicionar, se explicar,
se defender, mas você não precisa. Nem sempre. Muitas vezes, o seu crescimento depende mais do que você escolhe ignorar do que daquilo que você escolhe enfrentar. As pessoas vão te testar, vão tentar te provocar, te diminuir, te colocar à prova, às vezes por inveja, às vezes por ignorância, às vezes por puro automatismo. Mas o estoico não reage no automático. Ele enxerga além do momento, ele vê o cenário completo. Ele sabe que muitas vezes o que parece ataque é, na verdade, um pedido inconsciente de atenção, de importância, de relevância, mas ele também sabe que não precisa carregar isso, que não precisa salvar ninguém, muito menos se perder tentando agradar. Ele devolve o fardo ao dono e segue leve. Quantas vezes você carregou o peso da opinião dos outros como se fosse verdade absoluta? Quantas vezes você deixou que um comentário desnecessário arruinasse sua confiança? A cada vez que isso acontece, você entrega uma parte de si. E talvez esteja na hora de chamar isso de volta, de olhar para dentro e dizer: isso aqui é meu, minha paz, minha dignidade, minha presença. E não está mais à venda. A liberdade emocional nasce quando você decide que não vai mais permitir que os outros tenham acesso ilimitado à sua alma. Quando você coloca limite e, quando você guarda. Quando você percebe que nem tudo precisa de resposta. Nem toda guerra merece soldado. Nem todo barulho merece ouvinte. Ser estoico não é ser insensível. É ser seletivo. É proteger o seu tempo interior como algo sagrado. É saber que o que os outros pensam é problema deles. E o que você sente é responsabilidade sua. Vocal não controla o mundo, mas pode se controlar. E é aí que está o verdadeiro poder. No silêncio entre o estímulo e a resposta, no espaço onde você escolhe não reagir, mas sim refletir. E nessa escolha, você se transforma. Que você opta por não se deixar afetar, uma parte de você se fortalece. E um dia, quase sem perceber, aquilo que antes te derrubava já não te toca mais. É estranho perceber o quanto a maioria das pessoas vive como se estivesse eternamente no tribunal, esperando ser julgada, aprovada ou condenada pelo olhar do outro. Você talvez nem perceba, mas está o tempo todo se perguntando: se foi bom no suficiente, se foi excito, se foi not. E é exatamente essa sede de reconhecimento que torna você vulnerável aos ataques emocionais. Porque enquanto você precisar da validação externa para se sentir inteiro, qualquer gesto de desdém vira ferida aberta. Qualquer silêncio se transforma em abandono. E qualquer crítica ganha o peso de uma verdade incontestável. Mas e se você não precisasse mais disso? O estoicismo não ensina que você deve se isolar do mundo. Ele ensina que você deve parar de se abandonar para caber nele. Porque quando você se abandona, você se fragmenta, você perde seu centro. E aí, qualquer vento te leva. A verdadeira força nasce quando você se reconcilia consigo mesmo. Quando você para de correr atrás de aprovação e começa a construir algo dentro de si que ninguém pode tirar. Sabe o que é isso? É autoridade interior. É saber quem você é, mesmo quando ninguém mais reconhece. É permanecer em paz, mesmo quando tudo lá fora grita que você está errado. Pensa comigo. Toda vez que você reage no impulso, você se entrega ao controle do outro. Ele provoca, você explode. Ele critica, você se justifica. Ele rejeita, você se rebaixa. Mas e se você aprendesse a pausar, a respirar fundo e perguntar: o que isso realmente significa sobre mim? E se, ao invés de reagir, você simplesmente olhasse com compaixão, não pelo outro, mas por você mesmo? A sua dignidade começa exatamente aí. No momento em que você escolhe não se perder, tentando consertar o que nunca foi seu. Quantas vezes você já pensou que precisava fazer mais, ser mais, mostrar mais, que precisava se explicar para não ser mal compreendido, agradar para não ser rejeitado, se esconder para não ser criticado? Isso cansa, isso corrói, e isso te transforma num reflexo dos outros, ao invés de ser um reflexo de si mesmo. Estoico percebe isso, e ele muda o foco. Ele para de tentar controlar como os outros o enxergam e começa a cuidar de como ele se enxerga, porque ele entende que é aí que mora a verdadeira liberdade. O mundo pode até continuar sendo duro, pessoas vão continuar sendo injustas, mas você não precisa mais se despedaçar toda vez que isso acontecer. Você pode escolher permanecer inteiro. Você pode escolher respirar, observar e seguir em paz.
Você pode escolher não responder à ofensa com ofensa, mas com distância. Não porque é fraqueza, mas porque é maturidade. Você não está mais tentando vencer uma batalha que nem deveria existir. Você está ocupado demais cultivando sua própria força. Uma força que não grita, que não precisa provar, que apenas existe. Essa é a virada de chave. O segredo estoico que transforma tudo. Quando você para de reagir a cada estímulo externo, como se sua identidade estivesse em jogo, você começa a viver com mais leveza, mais lucidez. Você entende que ser imune não é não sentir, mas sim não se confundir. E sentir tudo, mas escolher o que fica. É ouvir tudo, mas saber o que vale. É ser inteiro demais para se deixar quebrar por fragmentos da opinião alheia. Porque agora você tem um norte, um centro, uma clareza. Existe um momento na jornada de quem busca autodomínio em que algo muda silenciosamente por dentro. Não é um estouro, nem uma grande revelação. É quase imperceptível. Você apenas percebe que, onde antes existia urgência em responder, agora existe silêncio. Onde antes havia raiva, agora existe presença. Onde antes havia necessidade de provar, agora existe uma tranquilidade que te sustenta. Essa é a marca de quem começou a se libertar dos ataques emocionais. No poke. Eles pararam de vir, mas porque você parou de oferecer abrigo para eles, a maioria das pessoas vive com a alma exposta. Qualquer palavra vira faca, qualquer expressão alheia vira sentença. Mas o estoico fecha as janelas da alma com sabedoria. Ele observa antes de sentir. Ele sente antes de agir. E quando age é porque escolheu, não porque foi arrastado. Isso é poder. Isso é liberdade. É saber que a sua energia não está mais à mercê do humor alheio. Que você não precisa mais mergulhar no caos dos outros para se sentir parte de alguma coisa. Você já encontrou pertencimento em si mesmo. E esse é um ponto sem retorno. Você começa a notar que as pessoas que mais atacam são, na verdade, as mais frágeis. Que o grito é um pedido de ajuda disfarçado. Que a crítica é uma projeção não resolvida. E que você não precisa mais carregar essa bagagem. Você olha, reconhece e devolve, sem raiva, sem mágoa, sem apego. Você simplesmente não aceita mais participar de jogos que te diminuem. Porque agora você tem um pacto com a sua paz. E não há provocação no mundo que vale o preço de perder isso. É claro que ainda vai doer às vezes. Você ainda é humano, ainda tem memórias, ainda sente. Mas agora você sente com consciência. Você se observa Vokasei akouli. Evil se lembra que não precisa se deixar arrastar, que há uma escolha possível entre o estímulo e a resposta. E nesse intervalo, mora a sua nova identidade. Uma identidade que não é mais moldada pela expectativa dos outros, mas pela sua própria clareza de propósito. Você começa a responder a ataques com presença, a silêncios com calma, a rejeições com respeito por si mesmo. Nowadays é discernimento. Você simplesmente entende que nem tudo merece resposta, que nem todo conflito merece sua energia, que muitas vezes o maior ato de força é simplesmente não entrar na briga, porque você já venceu dentro. Você já não precisa mais ser validado para existir. Você não está mais tentando ser aceito, está ocupado demais sendo inteiro. E é aí que tudo muda. Os ataques começam a perder a intensidade. No poke. O mundo mudou, mas porque você mudou. E você vai notar isso nos pequenos detalhes. Na crítica que antes te tirava o sono, mas agora só te faz respirar fundo. No olhar de desdém que antes te paralisava, mas agora só te faz seguir em frente. No desprezo que antes te feria, mas agora só te lembra de onde não vale mais a pena estar. Você se torna imune, não por resistência, mas por transcendência. Você não está mais tentando sobreviver ao mundo, está vivendo acima das feridas. Porque agora você entendeu. Nada do que vem de fora pode destruir aquilo que foi construído dentro com verdade, com presença, com estoicismo. Você chegou até aqui, passou por lembranças dolorosas, silêncios que gritavam, palavras que cortavam, fundo, e mesmo assim permaneceu. Talvez ferido, talvez em pedaços, mas ainda em pé. E se tem algo que o estoicismo ensina, é que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em continuar inteiro, mesmo quando o mundo tenta te desmontar. O segredo estoico não é um escudo de ferro, é um coração firme e calmo. E é a capacidade de ver o caos, e ainda assim manter a clareza. De ser atacado e não se transformar no próprio atacante. De ser ferido e não perpetuar a dor.
você não precisa mais reagir como antes, porque agora você entendeu que cada ataque emocional é um teste, um convite para retornar à inconsciência, para voltar a se justificar, para implorar por algo que você já tem, valor. E quando você recusa esse convite, algo em você amadurece. Você deixa de ser o reflexo do mundo e passa a ser o reflexo da sua consciência. Esse é o ponto de virada, quando você deixa de ser moldado pelas mãos de fora e começa a esculpir a si, mesmo com firmeza por dentro. Sêneca escreveu que nada é mais digno de desprezo do que deixar o seu destino nas mãos de quem não entende, nem o próprio. E é isso que acontece quando você permite que os outros definam o seu valor. Quando você toma como verdade aquilo que foi dito no momento de raiva, descuido ou ignorância, mas hoje, agora, você pode devolver esse poder ao seu lugar de origem. Você pode decidir que a opinião do outro não será mais o critério do Suvala, que você já é suficiente, mesmo que ninguém perceba, que sua paz não será mais leiloada em troca de aceitação. Essa imunidade emocional estoica é construída com repetição, com consciência diária, com pequenos atos de presença, ao escolher o silêncio em vez do confronto inútil, ao respirar antes de reagir, ao se lembrar de que nenhuma provocação externa tem acesso à sua alma sem sua permissão. Isso é mais do que sabedoria. Porque o dia em que você para de lutar contra o que os outros pensam é o mesmo dia em que você começa a viver com autenticidade. E essa autenticidade tem um preço. Você vai incomodar, vai ser mal interpretado, vai ser criticado, mas nada disso vai mais te ferir como antes. Porque agora você sabe que a sua raiz está firme, que sua paz vem de dentro, que você está ancorado em algo que não depende do externo. E o ISOQ te torna imune, não porque o mundo deixou de atacar, mas porque você deixou de se abalar. Então agora, respira fundo. Perceba o quanto você já cresceu só de ter escutado até aqui. O quanto você já começou a se transformar, apenas por contemplar essa possibilidade de um novo tipo de força. Uma força